Bom, esse é o nosso trabalho de conclusão da disciplina de mineração de dados da UFRJ. Os integrantes do nosso grupo são Eduardo, no caso sou eu, o Renan e o Vinícius. O nosso trabalho gira em torno de uma competição no Kaggle, que é um site de desafios da área de Data Science. O desafio que estamos ajudando é o da empresa Avito, que é um dos maiores sites de anúncios classificados da Rússia. E eles surgem com um problema de vendedores que realizam grandes investimentos nesses anúncios e muitas vezes não recebem o retorno que eles esperam. Basicamente, a Avito está tentando estimar melhor a probabilidade do anúncio de sucesso, de modo que os vendedores possam investir o seu dinheiro nos anúncios de forma mais eficiente e lucrativa. Para determinar o sucesso de anúncio, eles utilizam um parâmetro chamado Deal Probability, estimado pela Avito, e o nosso objetivo seria estimar esse parâmetro a partir de algumas informações de anúncios, como textos, localizações, categorias, imagem, e calcular essa probabilidade, utilizando algumas técnicas de machine learning, justamente, que a gente vai comentar mais adiante no vídeo. Aqui a gente tem os parâmetros, né, do dataset, do ID, do item, do usuário, a região, a cidade em que o anúncio foi publicado, o nome da categoria maior, o nome da categoria mais específica, alguns parâmetros adicionais, o preço, a descrição, o título, a data de ativação, tipo de usuário e informações da imagem. Então, inicialmente a gente faz os imports e a partir daí a gente começa a análise dos dados. Primeiramente a gente faz a análise do dataset de treino, né, uma análise bem rápida. Trata-se de um dataset com 1.513.424 registros e 18 colunas, são aquelas que a gente viu lá no site Kaggle. Alguns números, datas e textos. A gente decidiu eliminar uma coluna que a gente fez necessária nessa etapa, que é o ID do item. A gente acredita que esse ID não vai influenciar na probabilidade de negócio, já que é um número gera automaticamente de qualquer forma. A gente fez uma conversão da coluna init top 1, que foi considerada como float, como um valor numérico, e a gente acredita que ele classificaria melhor como uma categoria, já que tem muitas repetições de um mesmo valor. Então esse é o dataset. Como vocês podem ver, ele está em russo, né, os valores, e a gente vai lidar com isso mais adiante. Analisando a data, né, a gente vê que o período de geração desses dados ele varia de 15 de março de 2017 a 7 de abril de 2017, né, do mesmo ano. Durante o mês de março, a gente percebe que não há grande variação da probabilidade do negócio dar certo, de acordo com o dia que você publica o anúncio, né, que você ativa o anúncio, a não ser já no final do mês e início do mês de abril, em que essas coisas passam a ter uma probabilidade maior de serem efetivadas. Né? Então, em abril, a probabilidade de negócio ser efetivada é maior do que em março. Você consegue analisar aqui rapidamente. Dando uma olhada nas colunas numéricas, né? Fazendo um gráfico, a gente pode analisar que a correlação entre a probabilidade de negócio dar certo e o preço ou o número, a sequência do anúncio são próximas a zero. Então não tem quase nenhuma correlação entre a probabilidade do anúncio dar certo, por exemplo, e o preço. O preço não influencia na efetivação do negócio, de acordo com o gráfico. A gente também fez uma análise dos dados efetivos dessas colunas numéricas. Então a gente percebe aqui que a média da probabilidade
o negócio efetivado está em torno de 14, 0,14, né, 14%, e pelo menos 50% desses anúncios tem quantidade igual a zero de ser efetivado. A gente pode ver aqui. A grande maioria são de anúncios com quantidade igual a zero. Quanto ao preço, ele tem quanto ao preço e o número de sequência do item, tem alguns outliers, né, como a gente consegue ver aqui, que o valor máximo ele é muito maior do que o valor do segundo quartil, e tem um desvio padrão muito alto. Como a gente disse, a maioria dos dados do dataset estão em russo, então a gente não conseguiu abstrair muita informação daqueles dados daquela forma. Optamos então por traduzir o texto para o inglês, que é uma linguagem que nós dominamos um pouco melhor, e portanto a gente conseguiu abstrair mais informações desse dataset. Então após a tradução a gente consegue entender um pouco melhor alguns dados, algumas categorias e etc. A gente consegue ver que o parâmetro 1 trata-se de um grupo que especifica um pouco melhor a categoria, né? Não um texto, são grandes grupos. Então a gente considera também os parâmetros 1, 2, 3 como categorias, não como texto. A gente consegue ver aqui que tem 3 tipos de usuários, né? O Private, Company e Shop. Né? A grande maioria desses usuários que fizeram esses anúncios são do tipo Private, quase navegadores. E quando a gente analisa a possibilidade do negócio ter sucesso de acordo com o tipo de usuário, ela não varia muito de usuário do tipo Private e do tipo Company, mas tem uma certa diferença se for comparado ao tipo Shop. Quando a gente tenta entender um pouco sobre o que os programas se tratam, né, a grande maioria delas se tratam de produtos pessoais, como a gente pode ver aqui, e que se a gente selecionar, por exemplo, 2 grupos como roupas e acessórios, tanto para crianças quanto para adultos, a gente tem quase 40% do nosso dataset. Então isso realmente é a grande maioria dos dados. Porém, eles não são os que representam a nossa probabilidade de sucesso dentro desse dataset. Na verdade, a liderança é ocupada pelo setor de serviços, né? Transportes e animais. A gente pode ver aqui nos gráficos da categoria PA e a categoria, né? Um pouco mais específico. Serviços e animais ocupam geralmente o transporte, ocupam o topo de produto. A gente deu uma olhada em algumas outras variáveis categóricas, dessa vez na forma de tabela, né? A gente queria saber, em média, quanto elas poderiam ter impacto no sucesso do anúncio. E a gente percebe que os parâmetros eles influenciam bastante. A mudança do parâmetro 1, 2 ou 3 pode ser que realmente traga uma melhoria ou uma piora da probabilidade, em média. Idem para a cidade ou para a posição primária, porém mesmo não se aplicaria para a região. Né? A gente percebe que variando a região, a probabilidade não se altera tanto. Assim. Meu nome é Vinícius. Eu fiquei responsável aqui pelo pré-processamento dos dados do Avito. Então, basicamente, o que eu estou fazendo no nosso notebook aqui é tentar pegar uma massa de dados que o Avito dá pra gente e transformar isso em números, porque para eu poder fazer alguma análise, alguma predição, eu não consigo fazer com texto corrido, não consigo fazer com palavras, eu tenho que de alguma forma quantificar aquilo. Então, aqui eu começo importando umas bibliotecas que eu vou usar ao longo do processo. Nessa parte aqui, eu vou estar carregando os dados do Avito. O Avito disponibiliza para a gente vários e vários conjuntos de dados. Os mais interessantes para a gente são os dados de treino e os dados de teste.
os dados de treino, eu tenho cerca de 1,5 milhão de colunas, 1,5 milhão de linhas, e os de teste eu tenho umas 500 mil. A ideia basicamente eu treino com essa 1,5 milhão linhas, depois teste o meu resultado, o meu modelo nos dados de teste, e aí mande para a Vitor para ver se eu consegui um desempenho bom ou não. Então, aqui eu separei algumas coisas que são importantes. Eu tenho algumas colunas que são textuais, de texto corrido, que é título e descrição. E tem algumas colunas que são categóricas, que são user type, parent category, category name, user ID, param 1, param 2, param 3, imagem top 1. Então essa imagem top, pelo que a gente viu no fórum do Avito, ela é uma espécie de classificação que o Avito fez, meio que tentando classificar essa imagem é de alguma coisa, essa outra imagem é de outra coisa. Ela é um pouquinho mais complicada, mesmo rebuscada. A gente escolheu colocar ela como uma coluna que representasse uma categoria. E de colunas numéricas nós temos preço e item sec number. Essa item sec number serve para indicar qual o anúncio da pessoa é, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Essa maçaroca de dados vai servir para a gente estimar qual vai ser a probabilidade da pessoa conseguir vender aquele produto ou não. Mas a gente vai fazer isso como a gente vai ter os dados, vai ter uma coluna já estimada pelo Avito, tendo os dados, tendo essa coluna que o Avito já estimou, a gente vai construir um modelo e com esse modelo a gente vai tentar predizer a partir de novos conjuntos de dados qual deve ser a probabilidade de venda. Então aqui sobre dados faltantes, esse provavelmente é o pior problema que a gente encontrou aqui no caminho. Cerca de 1/3 da base está com dados faltantes. E aí como que você faz? Então, para cada tipo de coluna, nós podemos ter uma estratégia. Para as colunas de texto corrido, o que eu estou fazendo aqui é preencher elas com string vazia, no caso seria nada de texto, ou seja, como se não tivesse nada mesmo. Eu poderia tomar uma outra estratégia. Eu deixei aqui em comentário, toda essa parte em vermelho aqui está comentada, que é um código que a gente fez para o seguinte caso. Eu estou faltando alguma categoria, o que eu posso fazer para tentar preencher ela? A primeira ideia é, pega aquela categoria que aparece mais vezes no meio dos dados, e aí preenche com ela. Mas aí eu tenho um caso mais complexo aqui, que eu tenho uma categoria pai e uma categoria filho. Então o que eu posso fazer? A outra ideia é, eu faço a mesma coisa, preencho com a categoria mais frequente, mas que tem aquela mesma categoria pai. Para fazer isso é um pouco mais rebuscado de fazer. Isso exige um pouco de... Exigiu pra gente um dia aí fazendo isso, mas não produziu resultados bons. Então a gente acabou partindo para uma outra forma de preencher, vou falar mais disso depois. O que é importante dizer daqui é que a gente está pegando as linhas de treino que estão vazias e ignorando, ou seja, a gente está se preocupando em preencher só as linhas de teste que estão vazias. As de treino, como tem muita linha de treino, a gente não está dando muita importância. Então, aqui tem uma visão legal dos dados. Vocês podem ver, eu tenho o ID, eu tenho o user ID, região, cidade, parente, category name, tudo está em russo, né, que o dataset é em russo. Título, descrição, preço, a data, o tipo de usuário, o nome da imagem e a probabilidade de venda. Esses dados aqui foram estimados pela Avito, a gente vai ter que transformar isso aqui tudo em números. Então, começando aqui, uma forma, já tentando simplificar o problema, é pegar essas colunas aqui que tem uma certa hierarquia e tentar melhorar isso. Por exemplo, aqui eu tenho essa coluna parente category name e essa category name. Em vez de ficar lidando com essas duas que estão passando a mesma informação, só que uma está passando uma parte e outra está passando outra, eu posso tentar juntar as duas, porque no final isso produz para mim um problema que é um pouco mais simples. Então eu uno essas duas aqui, elas ficam juntas na category name, e essas colunas que são param 1, param 2, param 3, elas também têm uma hierarquia. É como se a param 1 fosse a categoria principal, a param 2 fosse a secundária, a param 3 seria a mais secundária. Por exemplo, para essa linha aqui, se eu não me engano, aqui é alguma roupa, e aqui vem jeans, e aqui vem um tamanho maior que 50. Então o que eu posso fazer? Eu vou unir elas três na mesma coluna,
que eu estou chamando agora de param, que está justamente aqui no final. Isso vai facilitar. Uma coisa que é desnecessária para o processamento é essa item ID, porque isso não traz nenhuma informação relevante sobre o anúncio. No começo a gente pensou que essa user ID também fosse relevante, mas ela é relevante. Por quê? Porque tem alguns usuários que têm uma chance grande de vender e outros não, por causa do próprio usuário, porque ele se dedica mais e tal. Ele de repente já trabalha com aquilo. Enfim. Agora aqui a gente faz um carregamento dos dados gerados pelas imagens. Cada linha dessas tem uma imagem associada, algumas não tem, mas isso não é tão importante. Então eu carrego esses dados, lembrando lá que dados são, por exemplo, qual a cor média da imagem, quão embaçada ela está, quão escura, quão clara, qual o tamanho. Tudo isso para tentar predizer qual a probabilidade de eu conseguir vender aquele produto. Então, de certa forma, com isso eu já transformei as imagens em números. Agora, colunas geográficas. Em relação à cidade e região. Conseguir transformar isso em latitude e longitude é muito complicado. O que a gente viu? Lá no fórum da Avito, tem várias pessoas que publicam os códigos que elas fizeram para compartilhar e para auxiliar o pessoal a conseguir resultados melhores. Uma dessas pessoas foi esse usuário Funkerherfetch. Ele conseguiu, para cada cidade, ele conseguiu pegar a latitude e longitude e colocou isso disponível para a gente. Então, em vez da gente tentar fazer isso do zero, a gente foi para a ideia de pegar os dados dele. Inclusive, ele fez alguns agrupamentos e tal, conseguiu algumas medidas de clusterização, que é um processo muito difícil. A gente decidiu usar isso também para tentar auxiliar no resultado. Colunas temporais, mais relativa à data, né? A gente não, mesmo que a data seja uma informação numérica, de certa forma numérica, aqui ela está como se fosse um texto. Então a gente precisa transformar isso numa forma numérica. Então qual é a ideia aqui que a gente fez? A gente está transformando o ano, o mês e o dia em 3 colunas. Só que o ano eu estou subtraindo aqui do número 1970. Por quê? Poderia ser qualquer margem inferior assim, 2000, 2010. Isso seria só para facilitar, caso eu fosse futuramente usar alguma análise em cima dessa coluna, para mim ter os números menorzinhos. Dependendo do modelo, isso aqui nem vai influenciar. Então, por exemplo, aqui eu tinha um ano 2017, ele virou 47. Um mês virou 3, o dia virou 16, assim por diante. Agora aqui o bicho começa a pegar. Eu tenho as colunas categóricas. As colunas categóricas são aquelas que representam categorias para os anúncios. Qual que é a ideia? Eu posso fazer alguns tipos de pré-processamento nelas, ou o que é mais usado, que costuma ser mais interessante também, se chama Hot Encoded. Hot Encoded, eu vou pegar todos os valores possíveis para essas colunas categóricas, vou criar uma matriz, e aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar naquela matriz, para cada linha, qual é a coluna daquele item. Então, por exemplo, aqui, eu estou vendo aqui a imagem top 1, que é nada mais do que um monte de números, e ela se transforma nisso aqui. Aqui eu estou vendo só 3 linhas dela. Ela vai gerar essa matriz, ela vai gerar uma matriz muito grande, mas eu estou visualizando só 3 linhas. E aí em alguma dessas linhas aqui, eu vou ter marcado como para aquele anúncio. Ou seja, isso aqui vai gerar uma quantidade absurda de linhas, absurda de colunas, mas é um jeito que a gente encontra para conseguir transformar esse dado categórico para número. Então, agora em texto corrido. Em texto corrido, embora a ideia seja parecida, é um pouco mais complexa. Porque texto corrido não basta só dizer se ele é ou não é daquele texto. Eu preciso tentar quantificar quão importante aquele texto é para aquele anúncio, que contribuição cada palavra tem que dar, um pouco mais complexo. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho 2 colunas de texto corrido, que são o título e descrição. Então, para cada uma delas, eu vou fazer esse processo aqui. Cada uma delas vai virar uma matriz muito grande. E o que a gente vai fazer? Eu vou fazer vários processos em cima. O primeiro processo em cima da matriz da coluna de título, por exemplo. Vou passar tudo para minúsculo. Eu vou tirar toda a pontuação, colocar espaço branco no lugar da pontuação. Vou tirar
as stop words, que a gente chama, que são aquelas palavras que não adicionam nada para semanticamente, preposições, artigos. E vou fazer stemming. O que é stemming? Stemming é para tentar pegar cada palavra e jogá-la para o radical dela. Para que isso serve? Isso, por exemplo, para um verbo, eu posso ter 50 possibilidades de conjugações possíveis. E se eu transformar aquilo ali tudo numa coisa só, semanticamente é a mesma coisa, a ação é a mesma, a ideia semântica é bem parecida. Porém, eu vou ter um problema muito menor no final e isso auxilia a conseguir um bom resultado. Então, aqui eu estou pegando essa minha coluna, eu estou transformando. Que acontece? Eu crio um dicionário que tem todas as palavras possíveis que eu encontrei naquele problema. Repara, quanto maior for o problema, mais palavras eu vou ter. Mas eu já estou fazendo esse processo de stemming, de tirar um monte de palavras pelo meio, então isso já dá uma reduzida legal. E eu vou preencher para cada linha. Se aquela palavra aparecer naquela linha, eu vou preencher, mas não só isso, eu vou preencher dizendo qual foi a importância daquela palavra naquela linha. Para isso eu vou usar uma técnica que chama TF-DF, que é analisando a frequência da palavra, tanto no texto, na linha em si, quanto no texto inteiro, em todas as linhas, vou tentar prever quão importante aquela palavra é para o meu resultado. Então, por exemplo, palavras que aparecem muito raramente, uma ou duas vezes, elas não são tão importantes assim. E palavras que aparecem o tempo todo, elas também não são tão importantes assim. Então a gente corta essas palavras. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre normalização. Em normalização, o que acontece? Esses algoritmos que a gente faz de aprendizado, eles são muito sensíveis. Se eu tenho uma coluna que varia entre 0 e 1 e outra que varia entre 0 e 1 milhão, aquela que varia entre 0 e 1 milhão ela vai ter um peso muito forte. Então, para isso, a gente faz uma escalização nos dados, a gente faz uma escala. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele dado grandão, aquele máximo, que era 1 milhão, transformar em 1. E aquele mínimo eu transformo em 0. E nesse jeito eu construo meio que como se fossem medidas relativas. E faço com que fique no máximo entre 0 e 1. Então eu faço isso com todas as colunas que são numéricas. Todas elas ficam entre 0 e 1. No caso aqui são só duas, que são price e item que sec number. Na verdade não duas, tem as das imagens também. E também as de dia, mês e ano. Duas são só as que vêm do dataset. E aqui eu crio os chamados de matrizes esparsas. Qual o problema? Aqui a gente está lidando com muito dado e a gente teve problema de memória durante muito tempo. Foi difícil de resolver até a gente conhecer essas matrizes esparsas. Essas matrizes basicamente elas são uma matriz mais avançada, digamos assim. Ela tenta economizar a memória e de fato o que a gente não conseguia fazer nem com 16 GB de memória, agora a gente está conseguindo fazer com 2. Então elas são basicamente isso, são estruturas de dados bem eficientes para a memória, para resolver esse nosso problema. E com isso eu salvo os dados. Esses dados depois vão ser usados tanto para o processamento, para a gente tentar ter o resultado de fato, ter uma estimativa de qual vai ser a probabilidade de venda daquele produto. Então, fazendo um adendo aqui, eu falei lá em cima sobre o preenchimento dos dados. Eu falei também que a gente foi preencher os dados de uma outra forma, mas não falei qual. O que aconteceu foi que a gente tentou preencher com essa ideia da categoria mais frequente, mas não deu um resultado bom. Então a gente foi preencher de outra forma. Como? A gente fez um projeto paralelo aqui, bem parecido com o anterior até. Só que nesse projeto aqui, for ver basicamente a mesma coisa, carrego os dados das imagens, os dados geográficos, os temporais, processo texto corrido, processo colunas categóricas, faço normalização dos dados. Só que agora no final eu vou tentar preencher essas colunas que estão faltando, que são para 1, para 2, para 3 e price. Primeiro eu começo aqui vendo essa aqui, para 1, para 2 e para 3. Aqui eu tenho alguns dados faltantes, algumas colunas que estão faltando, aliás, algumas linhas que estão faltando. Então qual a ideia aqui? Eu vou primeiro preencher para 1. Em vez de eu tentar preencher com aquela categoria que é mais frequente, eu vou tentar fazer uma classificação.
Uma classificação é uma ferramenta, um conjunto de técnicas que a gente tem dentro de aprendizagem de máquina para tentar, a partir dos dados, inferir qual seria a classe daquele conjunto de dados. Então, o que eu faço? Eu dou os dados que estão preenchidos para esse meu classificador e dou para ele qual a classe. Eu vou fazer isso várias e várias vezes com o conjunto de treino. Aí depois ele já tem uma ideia de como classificar, e eu dou para ele novos dados que não estão preenchidos, que são os dados do conjunto de teste. Ele vai tentar estimar qual deve ser a classe certa para isso. Então aqui eu estou usando florestas randômicas. Isso a gente pesquisou um pouquinho, viu que ele era um bom preditor para esse tipo de problema. E depois que eu tenho preenchido essas colunas de Param 1, eu vou preencher de Param 2. Só que as de Param 2 elas são um pouco mais complexas, porque eu preencho elas de uma forma um pouco inteligente. Eu não vou só sair preenchendo elas diretamente, treinando diretamente. Eu tenho que preencher elas, mas treinando só com as linhas que têm o mesmo Param 1 igual. Porque é como se a Param 2 fosse filha do Param 1. Então eu tenho que garantir que essa Param 2 ela continue sendo filha depois que eu faço a predição. Então, para garantir isso, eu faço esse treinamento só com as colunas que tem o mesmo Param 1 igual. Isso é um pouco rebuscado, mas eu acho que dá para entender. Esse Param 3 também é a mesma coisa. Price. É, Price já está vazio aqui, só que agora a técnica é diferente. É, Basicamente aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar regressão. Eu vou regressão a partir dessa matriz de dados todas que eu tenho, de 1 e 0 e 0 ponto alguma coisa. Enfim, eu vou tentar prever qual deve ser o valor para aquela linha. Então aqui eu tenho basicamente o mesmo cenário anterior. Eu vou treinar com as linhas de treino que eu tenho disponíveis do Kaggle, mas só com as linhas de treino que estejam já preenchidas. E depois vou tentar predizer qual deve ser o preço, dado essas linhas de treino, qual deve ser o preço para as linhas de teste. Isso nem sempre é certo, mas com certeza é uma coisa muito melhor do que ficar preenchendo como a gente estava antes, que a gente estava preenchendo, por exemplo, com a média, com a mediana, enfim. Depois disso eu vou salvar aqui os dados. Eu gero esse CSV, que eu chamo de teste preenchido, que nada mais é que a mesma coisa que os dados que o Kaggle disponibiliza para a gente, só que preenchendo os dados que estão faltantes. Olá, meu nome é Renan. Eu vim aqui falar sobre o pré-processamento das imagens. Bom, deixa eu abrir aqui primeiro o arquivo de pré-processamento das imagens pelo o Jupyter. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui também pegar a localização no GitHub, né? Uma copiada aqui, né? Que ninguém é capaz de decorar aquele caminho todo. Então vamos lá. Iniciando o Jupyter. Bom, iniciando aqui o Jupyter, né, temos vários arquivos. Dentre esses arquivos aqui, nós vamos escolher o notebook de pré-processamento das imagens, obviamente, né? Então vamos lá. Bom, nesse notebook aqui de pré-processamento das imagens, o próprio nome já diz, né? A gente pegou as imagens que estavam lá no Kaggle, que eles disponibilizaram para a gente, e começamos a fazer uma análise dentre essas imagens. A gente não tinha nenhuma noção, né, de como fazer esse pré-processamento, então a gente buscou os kernels, né, que tem disponível lá, dentre os kernels, a gente buscou um que atendesse às nossas expectativas. E baseado na nossa busca, a gente acabou encontrando um kernel para poder fazer esse pré-processamento das imagens, que eu vou demonstrar agora. Deixa eu acessar aqui, né? Eu até salvei o site, eu botei aqui nos favoritos. Ou melhor não, eu esqueci de fazer isso, mas tudo bem. Tô com o link aqui. Vou esperar a boa vontade na internet. Até que foi rápido.
Bom, aqui nós temos o kernel que foi disponibilizado, né, para que a gente se baseasse para poder fazer o trabalho de pré-processamento. Eu não vou ler os detalhes do kernel, né, mas alguns pontos aqui é bastante importante frisar. Que ele botou aqui 6 medidas, 6 perguntas, né? Que dentre essas 6 perguntas são tópicos onde a gente tira dados dessas imagens, como medida, a escuridão, quanto branco, qual o valor de branco que tem nessa imagem, né? Ou quanto escura está essa imagem. Então, eu vou falar aqui para vocês os 6 tópicos primeiro, antes de mostrar o código, né? Então, o primeiro tópico, ele pergunta quanto a imagem está escura, né? E vai tirar uma medida disso também. Ele também vai perguntar, no segundo tópico, quanto a imagem, o nível de branco da imagem, né? No tópico 3, a largura dos pixels. O 4, as cores dominantes e a média de cor na imagem, né? No item 5, a largura, a altura e o tamanho da imagem, que são muito importantes também. E no item 6 e o último, né? O nível de embasamento da imagem, ou seja, o quanto a imagem está embaçada, né? E baseada nesses tópicos, né, que acabei de descrever, ele fez o quê? Ele programou, fez um código, né? Justamente para pegar, medir, pegar essas imagens e realizar essas medidas. Aí, conforme vai pegando essas medidas, ele cria como se fosse uma tabela, né? Onde a tabela tem a coluna, né? Vamos supor, a coluna do primeiro tópico, que seria o quê? O nível de quanto a imagem está escura, né? Então eu teria lá escuridão da imagem, vamos supor, como coluna, e embaixo as linhas, né? Teriam os valores que o modelo associou o modelo mediu, né? Que o modelo mediu os valores, né? Que foram medidos. Então, aqui nós temos o primeiro tópico, né? Quanto escura está a imagem, né? Aí podemos ver aqui que é bastante código, né? Não vou mentir. E aqui nós temos os valores, os resultados, né? Depois de rodar o código. E aqui nós temos a imagem de exemplo, né? Que confirma aquilo que eu disse, que ele mede quanto escuro está a imagem. No item 2, né, nós temos o quanto a imagem está branca, né, o nível de branco da imagem, né? E aqui nós temos também os exemplos de imagem. E os valores, se eu não me engano, estão aqui, ó, como exemplo também. Repare que ele fez justamente aquilo que eu falei. Colocou a imagem, né, as imagens que ele está analisando, a coluna, que é aqui nesse caso que eu estou selecionando, o nível de escuro, né, de preto, quanto preto a imagem está, e quanto escura a imagem está, né, e aqui o nível de branco, né, quanto branco a imagem está. E daqui nós temos os outros, né, e assim vai, né, uniforme, images, e assim vai. Até chegar no final, que ele vai continuar fazendo isso até o final, né, obviamente. Bom, agora vamos voltar pro nosso código lá. Fechar aqui. O nosso código, se você reparar bem, ele faz a mesma coisa que o código que eu acabei de mostrar. Como eu havia dito antes, o nosso código foi baseado naquele kernel do Kaggle que eu acabei de mostrar. A única diferença que temos aqui de código é que lá ele rodava o código como em sequência, né? Então, ou seja, você tinha que acabar um passo a passo para poder executar o outro. Como a gente não tem um computador muito potente, né? E nem tanta memória assim, o que a gente fez? A gente começou a rodar as imagens em paralelo para se tornar uma coisa mais rápida, né? Também. E também economizar memória, porque do jeito que estava lá estava muito lento, né? Então ele executava fazia uma ação, aí a outra tinha que esperar essa ação acabar para poder executar outra.
E com isso a memória é o quê? Ia expandindo, né? Você ia consumindo memória, consumindo, até você não ter mais memória. No paralelo, não. No paralelo, a gente dá uma economizada de memória, além de tornar o código mais rápido e efetivo, né? Depois de realizar esse procedimento, né, que eu acabei de descrever, rodar todos aqueles métodos, né? O que a gente fez? A gente pegou todos esses resultados, né? E salvamos ele em um arquivo que vai ser utilizado para processamento dos regressores mais à frente. Regressores eu vou falar mais à frente no próximos notebook, ok? Bom, como eu havia dito, né, estamos aqui de volta para falar sobre os regressores. Os regressores, o que eles são? Eles são métodos, né, que são utilizados para treinar um modelo, né, e a partir desse treinamento, ele é utilizado para poder prever uma entrada de dados, né? Então, vai ter uns dados lá que vão entrar no modelo e como o regressor treinou esse modelo, né, para reagir a esses dados, ele vai lá e vai dar um melhor resultado, o resultado que mais encaixa nesse dado que ele está analisando. O modelo, né, além do regressor, ele também tem o classificador. E qual seria a diferença do regressor para o classificador? O regressor e o classificador, eles são praticamente iguais. A única coisa que diferencia é que o regressor ele vai dar os resultados em números. Já os classificadores, não. Os classificadores eles vão dar o resultado nas classes que foram determinadas na hora do treinamento. Então, vamos aqui ao código, né? Bom, aqui no código, a gente pode ver que a gente tem os imports aqui, né? Que vão importar os nossos módulos, né? Para a gente poder realizar o processamento dos dados. Depois dos imports, né? A gente vai ter os dados, né? Carregando os dados, né? Ou seja, a gente vai pegar uma pequena amostra dos dados que foram disponibilizados no Kaggle, uma pequena amostra, e para poder realizar o processamento de forma mais eficiente e mais facilitada, né, para os nossos computadores, que não são aqueles computadores da NASA nem nada, né? São os computadores comuns. Então, descendo. Logo abaixo, nós temos um método chamado Cafold. O que seria o Cafold? O Cafold ele é um tipo de validação cruzada. Que ele faz, né, para ajudar o processamento? Ele divide o código, divide os dados, né, de forma igualitária, né, e aleatória. Então, vamos supor, eu quero que divida as amostras em 10 pedaços. Ele vai dividir em 10 pedaços para você e de forma aleatória. Ele não em ordem, né? Obviamente aleatório não vai ser em ordem, mas vai lá e vai dividir. E aí você vai ter 10 pedaços daquela amostra. No nosso código, ele é dividido em 10 partes, né? A gente foi configurado para dividir em 10 pedaços. Sendo que dentro desses 10 pedaços, a gente não utiliza 10 pedaços. A gente utiliza 10 pedaços, mas para treinamento, que eu digo, né? A gente utiliza somente 9 pedaços. Esse pedaço restante, ele é utilizado para poder fazer a avaliação dos resultados obtidos e gerar a precisão, né, de onde retiramos a média, né, de acerto dos regressores. Após o CAFOD, né, a gente tem os regressores que foram utilizados para poder fazer esse processamento desses dados. E podemos ver que foram diversos, não foram poucos não. Temos o regressor linear, como o Reed, o Gradient Boosting, o SVM, o KNN, LGBM e o XGBoost. A gente pode ver que a gente usou bastante regressores, né? A gente usou mais ou menos uns 7, acho que foram 7 aqui, pela contagem aqui, né? 7 regressores. E
baseado nisso, a gente viu qual que se comportava melhor com as nossas necessidades para avaliar os dados do Kaggle, né? Então, logo aqui, né, nós temos um comparador dos resultados que a gente obteve, né, de cada regressor. Então, aqui nós temos esse pequeno gráfico e podemos ver que o que se comportou melhor, né, as nossas necessidades foi o Reddit. E o pior, obviamente, foi o linear. Talvez porque seja o mais simples de todos, né? Abaixo desses regressores todos que eu acabei de dizer, né, nós temos os regressores diferenciados, que seria o Bag, o Stack e o Adaboost. Por que eles são diferenciados dos outros? Porque além de ele usar o próprio regressor, com eles eu posso fazer combinações. Então eu posso pegar esses regressores que eu acabei de dizer, os normais, vamos dizer assim, né? Sem ser esse que eu acabei, sem ser o Bag, o Stack e o Adaboost, eu posso pegar eles e fazer uma combinação. Eu posso utilizar eles com Bag, com Stack e com Adaboost. Rodando um pouquinho mais abaixo, né, que a gente tem os resultados combinando eles com os regressores apresentados. Um pouquinho mais abaixo. Aí aqui nós, depois de ter feito todo esse processamento, né, aí a gente vai utilizar todos os dados. Lembre-se que a gente está usando uma amostra, né, para poder fazer os testes e achar o regressor que melhor se comportava com os dados. Após isso, a gente começa a utilizar todos os dados disponíveis pelo Kaggle para poder gerar o resultado, né? Que a gente fala que a gente fala não, né? Que é a submissão, né? Que é enviar os dados para o Kaggle. Então, nesse carregando os dados completos, a gente está carregando todos os dados do Kaggle, né? Que foram disponíveis para a gente. E utilizando o regressor em dados para teste, a gente pegou o regressor e esses dados completos e falamos assim, pô, regressor, agora é um teste a vera, vamos dizer assim. Faz aí a regressão e vê qual o melhor resultado que você pode obter com esses dados todinhos aqui. Então, depois de ele fazer esse processamento, né, a gente exporta esse resultado obtido para um arquivo com extensão .csv, com o nome de submissão. Esse arquivo, a gente vai, depois de pronto, né, a gente vai pegar esse arquivo e vai exportar para o Kaggle para poder eles poderem ver como se está certo, né, se a gente atingiu uma precisão boa ou se não atingiu, entende? Então, basicamente, o processamento ele faz isso que eu acabei de falar. Aqui é o Vinícius de novo, vou estar falando um pouco sobre a nossa posição final do ranking do Avito. Tem 1.600 equipes concorrendo. Nós atualmente estamos em 1.260 na nossa colocação. Todo dia aparecem equipes novas, nosso ranking já foi melhor, mas como aparecem equipes novas todo dia é difícil manter. A gente começou em 0.2464, usando várias técnicas para tentar melhorar, bagging, stacking, outros regressores, talvez também tentamos pré-processamentos mais inteligentes, mas até agora a gente não conseguiu passar dessa marca. A gente tentou bastante, já tentamos submeter nossos resultados 26 vezes. Então essa foi o melhor erro médio que a gente conseguiu até agora, 0.2334. Aqui só mostrando rapidamente o nosso GitHub, a gente manteve o código, versionou e tal, manteve também alguns dados de teste, enfim, onde está o nosso trabalho todo. E é isso aí, o trabalho em si foi muito proveitoso, a gente aprendeu muito, a gente não conseguiu ficar em primeiro lugar, que era o que a gente queria, mas a gente conseguiu, só o aprendizado já valeu muito a pena.